Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e estamos em mais um vídeo das verdades sobre o neopentecostalismo. Já falamos sobre algumas figuras famosas dentro do neopentecostalismo e como que o neopentecostalismo ele veio surgir. Principalmente como ele veio ocorrer aqui no Brasil, com a famosa terceira onda do evangelicalismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a famosa teologia da prosperidade. Eu trouxe dois livros de dois autores famosos brasileiros dentro da teologia da prosperidade, que é esse livro bem curtinho, bem antigo também, do Bispo Edir Macedo, que é o livro Fé e Dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males? Ele coloca uma pergunta aqui para ser respondida ao longo do livro que ele escreve. E um outro livro que a gente vai dar uma ênfase maior nele, porque ele tem um conteúdo de doutrina da teologia da prosperidade um pouco mais amplo, que é o Como Tomar Posse da Bênção do Missionário R.R. Soares. Quando a gente falou sobre o contexto da teologia da prosperidade, do surgimento do neopentecostalismo, nós abordamos algumas figuras importantes lá na história do evangelicalismo americano, como, por exemplo, nós falamos sobre William Seymour, nos famosos acontecimentos lá da Rua Azusa, e chegamos a abordar também a figura de Essex William Kenyon, que depois veio seu sucessor, o famoso Kenneth Hagin. Se pegarmos a partir de William Kenyon, Essex William Kenyon, e de Kenneth Hagin, vão ser os dois maiores precursores da teologia da prosperidade, pais, considerados por muitos como pais do neopentecostalismo. E o que tem de interessante? Por exemplo, esse livro aqui, Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Eu trouxe tanto um do missionário R.R. Soares, quanto um outro livro, Fé e Dinheiro, do Bispo Edir Macedo. Esse daqui ele chega a ser um pouco vago. Ele não trabalha muito bem a ideia que o neopentecostalismo, dentro da teologia da prosperidade, traz quanto ao pensamento do dinheiro, não. Ele até fala bastante sobre dinheiro, mas de forma vaga, com versículos isolados, sem trazer uma correlação. Já o missionário R.R. Soares, ele trabalha um pouco mais isso. Eu vou destacar alguns trechos, não vou ler tudo porque ele é também repetitivo. Mas vou ler, por exemplo, lá vou ler alguns capítulos aqui em ordem, e aí eu vou explicando esse pensamento que ele acaba percorrendo por todo o neopentecostalismo hoje. Tem uma coisa interessante. O que o missionário R.R. Soares vai falar é que os olhos dele vão se abrir para o pensamento de como tomar posse das bênçãos através da leitura que ele fez do livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Livro esse que a gente até falou num vídeo aí anterior. Então ele se baseia nos ensinamentos do Kenneth Hagin, e o Kenneth Hagin, como nós aprendemos, ele se baseia nos ensinamentos do Essex William Kenyon e de outros também que estavam surgindo naquele período lá nos Estados Unidos. Então, tanto a nossa teologia pentecostal, ela vem dos Estados Unidos, através das igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, assim como a nossa teologia neopentecostal. Ele fala assim, lá no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, ele traz o seguinte entendimento, Ele vai dizer que os olhos dele foram abertos. Ele escreve assim: meus olhos foram abertos. Certa ocasião, li o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Acabei de lê-lo no dia 2 de dezembro de 1984 e desde então jamais tomei um comprimido sequer, com exceção de um antiácido que tomei 15 dias depois em uma madrugada por causa de uma indisposição estomacal, pois ainda não entendia plenamente a mensagem da fé real. Esse livro é muito perigoso. Ele aborda tanto questões relacionadas à cura, quanto questões relacionadas a tomar posse de algo que você deseja, e trazendo para o lado material, para o lado financeiro. Porque o que o R.R. Soares vai tentar mostrar é que se você determinar, se você decretar, se você tomar posse, aquilo ali vai acontecer. Porque Deus já deu. Porque na cruz, Cristo, além dele tomar sobre si os nossos pecados, ele tomou a vitória de todas as coisas para nós ali na cruz. E ele tenta meio que justificar, dizendo que nós não vamos decretar ou ordenar para Deus, mas que nós vamos decretar ou ordenar ao diabo que está impedindo da gente conquistar aquela bênção que a gente quer. Então, se você não enriqueceu ainda, se você não conquistou aquela bênção financeira que você quer, você tem que determinar, ordenar ao diabo que ele vai largar aquilo que Deus já te deu. Como se Deus quisesse que todos fossem ricos,
que todos fossem curados. Isso é uma mentira. Se nós abordarmos a história bíblica desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vamos ver diversas vezes onde doenças que vinham sobre aquelas pessoas, elas vinham como um próprio juízo de Deus mesmo. Deus tinha um propósito por trás daquela doença. Por mais que no pensamento da teologia da prosperidade e do neopentecostalismo isso vai ser um absurdo, mas Deus tinha um propósito por trás daquela doença, porque há um propósito por trás de cada ato de Deus. Então, se foi Deus quem fez, há um propósito. Se Deus endurece o coração de Faraó, há um propósito. Por que ele endurece o coração de Faraó, sendo que Faraó ia fazer coisas ruins para o povo de Israel? Tem um propósito por trás disso. Outra coisa que eu queria destacar desse livro é a maneira como o R.R. Soares ele trabalha a questão sobre o pedir. Porque, de acordo com ele, a palavra pedir, lá do original grego, que é o verbo aitel, que eu vou até ler aqui no dicionário em grego o significado, para ver se o missionário R.R. Soares ele tem razão, ou se é um erro e que muitas pessoas, por não conhecerem o mínimo de teologia bíblica, acabam caindo aí nesse erro. Né? Lá no capítulo 2, ele coloca o famoso trecho lá de João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13. Aqui está a grande revelação. A palavra pedirdes foi mal traduzida. Deveria ter sido traduzida por determinar. O verbo pedir, aitel, em língua grega, tem o significado de determinar, exigir, mandar. Estou com um dicionário grego aqui. Não vai dar para enxergar muito bem no vídeo, mas depois é só você pesquisar o termo grego, o verbo grego aitel, que você vai encontrar esse significado. Aqui dá para pelo menos ver que é o verbo aitel, né? Tá ao contrário porque eu estou com o dicionário virado, né? E logo aqui embaixo vão ter alguns possíveis significados. Pedir, solicitar, requerer. Esses são significados. Aqui não tem exigir, aqui não tem determinar. E é um dicionário grego do Novo Testamento. Então não é de grego clássico, não é de grego moderno, é do grego no qual o Novo Testamento foi escrito. Por que eu estou mostrando isso? A gente precisa tomar muito cuidado com algumas literaturas ditas evangélicas, né, ditas teológicas evangélicas, quando o autor ele usa de um artifício intelectual, porque eu falo que no grego está diferente, poucas pessoas conhecem e vão pesquisar se realmente está diferente, falo que o certo não é pedir, mas que o certo é exigir, que o certo é decretar, que o certo é determinar, e aí as pessoas elas engolem isso. Mas quando eu vou verificar lá no texto, não é dessa forma que está escrito. A tradução ela é correta, até poderia traduzir como solicitar, ou até como requerer, mas ainda assim o requerimento não é uma exigência. O requerimento é uma petição que eu estou fazendo. A pessoa que vai receber aquele requerimento, ela pode ou não aceitar aquilo que eu estou requerendo. Já uma determinação, uma exigência, é diferente. Eu determino, eu vou alcançar, porque eu estou determinando. Eu exijo, é porque eu tenho total direito de alcançar aquilo que eu estou exigindo. Um ensinamento errôneo. E desse outro livro, eu não vou abordar todos os capítulos do livro, porque o principal é esse entendimento, que eu não devo pedir, que eu devo determinar, e tudo que eu determinar, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, será feito. Só que ali eu tenho que entender o contexto, e eu tenho que entender o para quê, o objetivo de Deus ser glorificado. Será que a pessoa ter um carro 0 km e sair com toda arrogância, desfilando com aquele carro importado, vai glorificar a Deus? Pode até ser que sim, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes é o orgulho do coração humano de querer sempre ter mais e mais e mais. E se formos entender o conceito e a doutrina sobre o pecado, entenderemos o quão corrupto o homem é e que a maioria das coisas que o homem deseja não é para glorificar a Deus, mas sim para o seu próprio uso, sim para o seu próprio prazer. Nesse outro livro, Fé e Dinheiro, do Bispo Edir Macedo, ele coloca até uma pergunta interessante, né, na abertura. O dinheiro é a raiz de todos os males? E eu queria destacar um trecho que ele faz uma comparação. Ele fala durante todo o livro sobre dízimo e oferta. Esses são os dois principais assuntos que ele vai abordar. Vai falar que aqueles que não são dizimistas estão sob maldição, vai falar que aqueles que não são dizimistas e ofertantes estão roubando a Deus, são ladrões, e a maldição vai cair sobre eles e sobre a descendência destes. Mas o que eu queria destacar mesmo
O livro dele não divide de forma tão bem estruturada como o livro do R.R. Soares, até porque eu acho que a intenção nem era essa, era uma coletânea de mensagens que ele deve ter pregado, né? Se é que a gente pode considerar como pregação lá na igreja dele. Mas lá na página 29 desse livro Fé e Dinheiro está escrito assim: Jesus foi o dízimo pago por Deus para salvar os que nele creem. E os que nele creem são dizimistas para a sua própria salvação. Ou seja, a salvação está vinculada ao dízimo. A salvação está vinculada à pessoa dar os seus 10% ou não na igreja. Logo, aqueles que não dão seus 10% ou não na igreja vão para o inferno. Por mais que ele não continue trabalhando essa ideia, mas é muito simples a gente deduzir que o pensamento é esse. Se você continuar lendo as outras páginas que dão sequência a essa página 29, você vai ver que ele desenvolve muito bem essa ideia quando ele fala sobre os ladrões e para onde que o ladrão vai, né? Porque o ladrão ele vai para o inferno. Esse é o pensamento que se conclui nesse livro. Teologia da prosperidade, ela não surge no Brasil na cabeça desses líderes de Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Renascer, Igreja Mundial do Poder de Deus, uma igreja nova, né? Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Ela não surge nessas igrejas, vai surgir lá nos Estados Unidos. Se você lê o Como Tomar Posse da Bênção e você leu Em Nome de Jesus do Kenneth Hagin, você vai ver que tem muitas coisas que estão nesse livro aqui, que estão citadas igualzinho estão lá no livro do Kenneth Hagin. Então, vários precursores dessa teologia da prosperidade, lá nos Estados Unidos, eles surgiram e eles influenciaram esses pregadores, esses pastores, missionários, bispos e apóstolos brasileiros. Lógico que cada um ao seu modo, cada um à sua maneira, vai criando alguns meios e alguns métodos de aperfeiçoar essa teologia da prosperidade, como, por exemplo, falando de sacrifícios financeiros, falando de meios de você patrocinar ali a obra de Deus, e aquele patrocínio está ligado a uma garantia de bênção financeira que vai vir à sua vida, sempre com esse pensamento da exigência, sempre com esse pensamento do determinismo, né? É só lembrar da confissão de fé. A confissão de fé, a palavra positiva que eu vou falar vai fazer com que aquilo aconteça. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a teologia da prosperidade. A ideia era abordar mais o pensamento geral da teologia da prosperidade. É bem mais amplo do que isso, mas se eu for falar de forma mais aprofundada, eu vou gastar 1 hora abordando esse assunto, e não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar o quão que essa teologia ela destrói. Na verdade, ela não poderia nem ser considerada como teologia bíblica, né, sadia, mas o quanto que esse pensamento religioso ele destrói a sã doutrina das Escrituras. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a cura dos enfermos dentro do neopentecostalismo. Aguardo vocês.